Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 34. Capítulo 347. Embora não haja essencialmente diferença entre uma carta-convite e uma notificação direta, enviar a primeira permite ao menos que o Onoki salve um pouco as suas aparências. Uma notificação direta demais seria interpretada como excessivamente autoritária. Tsunade imaginou que o Onoki já estivesse furioso ao ouvir a notícia, então não havia necessidade de piorar a situação. Afinal, o velho não estava passando por uma fase fácil, tendo carregado o fardo de sustentar a Vila da Pedra por décadas. Era justo demonstrar alguma consideração por suas dificuldades. Assim foi preparada uma carta-convite. Uma carta-convite de Konoha, disse Onoki intrigado ao pegar a carta de sua secretária. Konoha não está ocupada lidando com a Vila da Grama neste momento? Por que enviaria uma carta-convite numa altura dessas? Que tipo de plano estão tramando? Embora cético, Onoki abriu a carta e rapidamente examinou seu conteúdo. Para espanto do secretário do Tsuchikage, a mão de Onoki apertou a carta com mais força, como se ele fosse rasgá-la em pedaços. Seu rosto já escuro ficou ainda mais sombrio, quase da cor do fundo de uma panela. Até mesmo seu nariz curto e achatado pareceu se dilatar ligeiramente. Quem conhecia Onoki sabia, aquele velho estava zangado. Muito zangado. Droga! O que aqueles dois pirralhos estão pensando? Desafiando Uchiha Yan? Eles perderam o juízo? Estou furioso. Onoki rugiu. Embora seu temperamento não fosse tão explosivo quanto o do Raikage, não ficava muito atrás. Em um acesso de fúria, Onoki bateu com a palma da mão na mesa, que se estilhaçou em pedaços com um estrondo alto, espalhando destroços pelo chão. Sem chance. Em toda a Vila da Pedra, apenas Deidara e Kurotsuchi conseguiam atrair tanta atenção de Onoki, e somente eles eram chamados de pirralhos por ele. Aqueles dois foram desafiar Yan? Que tipo de piada internacional era essa? A secretária do Tsuchikage ficou completamente perplexa. Espera aí, isso não era uma piada. Foi real. Eles provavelmente já haviam sido capturados e levados para Konoha. Caso contrário, por que Konoha se daria ao trabalho de enviar uma carta-convite? Isso não era um convite, era uma notificação. Seus dois pirralhos provocaram imprudentemente o conselheiro do nosso Hokage. Agora eles estão sob custódia de Konoha. Vocês os querem de volta ou não? Se quiserem, é melhor se prepararem e virem a Konoha para negociar. Isso ia dar uma confusão. A secretária sabia que Onoki estava prestes a perder muita credibilidade. Há poucos dias, Onoki teve uma discussão acalorada com Yan, trocando ameaças e até gritando sobre guerra. Então Yan foi embora, e Onoki parou de se preocupar com a Vila da Grama. Mas naquele exato momento Deidara e Kurotsuchi decidiram arrumar briga com Yan. Se isso não foi se entregar de bandeja, o que foi? A Vila da Pedra não conseguiu acusar Konoha de nada. Os dois não foram sequestrados da Vila da Pedra. Eles foram procurar encrenca por conta própria. Yan era o conselheiro do Hokage de Konoha, o segundo em comando logo abaixo do Hokage. Será que alguém como ele deveria ser desafiado com tanta leviandade? O simples fato de Konoha ter se dado ao trabalho de notificar a Vila da Pedra já era uma demonstração de cortesia. Se Konoha tivesse permanecido em silêncio e interrogado Deidara e Kurotsuchi em busca de informações, a Vila da Pedra teria ficado impotente para fazer qualquer coisa. Mesmo que mais tarde descobrissem que Konoha os havia levado, teriam que engolir o orgulho e aceitar. Onoki estava furioso, mais do que furioso, praticamente histérico. A secretária esboçou um sorriso irônico. Lord Tsuchikage, a prioridade agora é trazer Deidara e Lady Kurotsuchi de volta. Espero sinceramente que Konoha não os interrogue para extrair segredos da vila. Se Konoha tivesse essa intenção, não teria nos avisado, disse Onoki. Yan está claramente esperando que eu me arraste até Konoha e implore a ele. Caso contrário, eles não os libertarão facilmente. Se não cooperarmos, Konoha pode realmente interrogar Deidara e Kurotsuchi para obter informações. Eles têm essa capacidade. Droga! Será que eles não podem se comportar e ficar quietos? Onoki resmungou incoerentemente. Aquele garoto Deidara. Será que ele tem algum problema no cérebro? Não era preciso ser um gênio para deduzir que Deidara devia ter saído correndo primeiro, com Kurotsuchi o seguindo secretamente. Onoki conhecia muito bem a personalidade de sua discípula e neta. Dois encrenqueiros. E agora eles haviam sido capturados por Konoha. Que vergonha! Completamente humilhante. Naquele momento, Onoki se arrependeu de ter usado Yan como exemplo para dar uma lição em Deidara. Não estava pedindo para ter problemas? Infelizmente não havia remédio para o arrependimento. Por mais furioso que Onoki estivesse, ele precisava se concentrar em recuperá-los. A ideia de Yan exibindo aquele sorriso radiante e encantador enquanto proferia comentários irritantes e dolorosos fez a pressão arterial de Onoki disparar. Aquele garoto era um mestre nisso. À primeira vista, ele parecia um jovem inofensivo e alegre. Mas na realidade, uma completa bobagem. Ele era capaz de tudo que pudesse atingir você onde mais doía, e cada palavra que saía de sua boca era feita para enfurecer. Ele te deixaria à beira da morte de tanta raiva, e você seria impotente diante dele. Preparem tudo. Eu mesmo irei para Konoha amanhã, disse Onoki. Independentemente do que acontecesse, ele tinha que recuperá-los, e rapidamente. Se Konoha ficasse impaciente e decidisse controlar Deidara e Kurotsuchi, as consequências seriam graves.
Se fosse apenas o clã Uchiha usando Genjutsu para extrair informações, seria uma coisa. O que Onoki temia era que Konoha enviasse o clã Yamanaka para invadir suas mentes e acessar suas memórias. Isso não apenas extrairia inteligência, mas também poderia causar danos irreversíveis ao cérebro. Deidara era seu discípulo mais valioso, dotado de talento excepcional, e Kurotsuchi era sua neta, a única família que lhe restava após a morte do filho. Onoki não suportava a ideia de que algo lhes acontecesse ou que algum mal lhes fosse causado. Então ele precisava fazer essa viagem, mesmo que isso significasse passar por alguma humilhação em Konoha. E ele precisava fazer isso rápido. Sim, Lord Tsuchikage. Avisarei imediatamente a equipe de escolta para que se prepare para a viagem a Konoha, respondeu a secretária, saindo do escritório do Tsuchikage. Sozinho, Onoki murmurava para si mesmo, soltando ocasionalmente um palavrão em voz alta. Para evitar que Konoha agisse de forma imprudente, Onoki também enviou uma mensagem para Konoha primeiro por meio de um falcão ninja. Eu, Onoki, estarei chegando a Konoha em breve. Por favor, trate bem minha discípula e minha neta e não faça nada precipitado. O falcão ninja poderia chegar a Konoha naquele mesmo dia. Onoki acreditava que Yan e Tsunade tratariam Deidara e Kurotsuchi de forma decente. A menos, é claro, que eles realmente quisessem começar uma guerra com a Vila da Pedra. Parece que Onoki se importa mais com esses dois do que pensávamos, disse Tsunade, dando uma risadinha enquanto lia a mensagem que Onoki havia enviado. Você não era o velho teimoso, Onoki? E agora aqui está você de joelhos. Que satisfação! Então, o que vamos fazer com esses dois pirralhos? Perguntou ela. Capítulo 348. Como mais podemos lidar com isso? Deixem-nos sair por enquanto. Caso contrário, quando Onoki chegar, ele dirá que Konoha não é hospitaleira. Muito bem, cuide dos preparativos. Quando Onoki chegar, você será quem lidará com ele, disse Tsunade. Como ela havia confiado o assunto a Yan, Tsunade não tinha intenção de interferir. Se a carta de Onoki não tivesse sido enviada diretamente para ela, ela nem teria se dado ao trabalho de perguntar sobre isso. Ficou claro que Onoki estava realmente ansioso. Por que mais ele enviaria uma carta tão rapidamente, exigindo que Konoha tratasse bem sua discípula e neta? Ele provavelmente estava preocupado que Konoha fizesse algo contra eles. Infelizmente, suas preocupações eram infundadas. Do começo ao fim, nem Yan nem Tsunade tiveram qualquer intenção de ferir Deidara ou Kurotsuchi, a menos, é claro, que Onoki os abandonasse e deixasse Konoha lidar com eles como bem entendesse. Nesse caso, Yan certamente tomaria alguma atitude. Com um talento tão notável, seria um desperdício não incentivar. Contudo, mesmo que Yan quisesse treiná-los, eles poderiam não estar dispostos. Afinal, Deidara e Kurotsuchi eram incrivelmente importantes para Onoki, e para toda a Vila da Pedra. Yan escolheu casualmente uma residência designada para hóspedes de fora da vila e instruiu os Zambu a trazerem os dois do departamento de polícia. Droga, droga! Deidara esbravejou. Embora tivesse recuperado sua liberdade, ele estava longe de ser feliz. O próprio Céus poderia confirmar isso. Ter uma meia fedorenta enfiada na boca por dias quase o levou à loucura. Estou livre! Exclamou Kurotsuchi ao sair da delegacia, percebendo que havia sido libertada. Deve ter sido porque a Vila da Pedra se comunicou com Konoha, o que levou à sua libertação. Ora, quem é esse? Não descansou o suficiente? Kurotsuchi provocou, observando os olhos vermelhos e a expressão sombria de Deidara. Ela circulou, beliscou o nariz e perguntou com desdém. Por que você cheira a chulé? Credo, é ainda pior no seu rosto. Não me diga que você tem dormido com os seus próprios pés? Dormir com os próprios pés? Isso não foi um pouco demais? Cala a boca! Deidara gritou, quase perdendo a paciência. Ele não só havia suportado dias com uma meia fedorenta na boca, como agora sua irmã mais nova estava zombando dele. Isso era puro bullying. Oh, ainda cheio de energia, hein? Vamos, desembucha. Como eles te trataram? Te torturaram ou te interrogaram para descobrir segredos da vila? A tagarelice de Kurotsuchi era incessante. O ninjambu que os escoltava até a residência tinha uma expressão de exasperação no rosto por baixo da máscara, pensando silenciosamente. Será que a neta do Tsuchikage é um pouco despreocupada demais? Será que ela ainda está com disposição para se preocupar com essas coisas numa hora dessas? Mas Deidara, aquele garoto passou por momentos difíceis nos últimos dias. O clã Uchiha quase o levou à loucura. Não era que o clã Uchiha o maltratasse, mas Deidara era tagarela, não parava de falar. Infelizmente, o clã Uchiha detestava esse tipo de pessoa. Desde o Shihaseiro no início até todos os guardas que assumiram seus turnos mais tarde, todos faziam questão de presentear Deidara com uma meia fedorenta. Quando não havia meias disponíveis, um pano sujo servia. Não admira que Deidara estivesse tão irritado ao ser libertado. Cala a boca, cala a boca. Eu disse para calar a boca, você me ouviu? Deidara estava à beira de um colapso, mas Kurotsuchi continuava a tagarelar em seu ouvido. Ele tinha uma vontade desesperada de enfiar uma meia fedorenta na boca dela para fazê-la calar a boca. Aquela mulher era barulhenta demais. Não importava o que Kurotsuchi dissesse, Deidara a ignorava, apenas gritando para que ela ficasse quieta. Mas quanto mais agitado ele ficava, mais ela se deliciava em tagarelar. Senhor, disse o ninjambu, prestando continência antes de se retirar após escoltá-los até a residência. Nos encontramos novamente, disse Yan com um sorriso. Os olhos de Kurotsuchi brilharam ao ver Yan, enquanto Deidara o encarava, rangendo os dentes.
Uchiha Yan. O quê? Alguns dias com uma meia na boca e você ainda não consegue se acalmar? Comentou Yan, um tanto surpreso. Ele esperava que Deidara fosse mais contido, mas o garoto parecia ainda mais volátil. Claramente, ele não havia aprendido a lição. Você ficou com uma meia na boca por dias? Kurotsuchi caiu na gargalhada, agarrando a barriga. Hahaha, isso é hilário. Não é à toa que você fede a chulé. Eu te disse, ninguém aguenta sua boca. Ela fala demais. Você tem muita audácia em dizer isso. Deidara retrucou, desejando poder costurar a boca dela. Como se ela fosse diferente, ambas eram farinha do mesmo saco. Yan ergueu a mão, gesticulando para Kurotsuchi. Precisa que eu providencie algo para você também? A expressão de Kurotsuchi mudou, seu sorriso desaparecendo enquanto um lampejo de culpa cruzava seu rosto. Instintivamente, ela deu um passo para trás. Não, obrigada. Estou bem. Ótimo, você conhece seus limites. Yan assentiu, satisfeito. O Tsuchikage partirá da Vila da Pedra amanhã. Até que ele chegue a Konoha, vocês dois ficarão aqui. Se precisarem de alguma coisa, alguém lhes trará. Mas até que Onoki chegue, vocês não devem sair deste pátio. Espero que ambos levem minhas palavras a sério e sigam as regras. Se causarem problemas deliberadamente, isso me colocará em uma situação difícil. Eu vou me comportar, eu juro. Mas ele? Não tenho tanta certeza. Kurotsuchi apontou para Deidara. Lute comigo. Deidara exigiu, rangendo os dentes. Se você me derrotar, eu fico aqui. Caso contrário, eu não vou. No segundo seguinte, o corpo de Deidara voou pelos ares. Yan apertou a mão dele casualmente, zombando. Maldito. E me faça um favor. Fique de olho no seu irmão mais velho com danos cerebrais. Se ele precisar de atendimento médico, é só chamar a Ambu lá fora. Eles vão chamar um ninja médico. Sem sequer lançar um olhar para Deidara, que se levantava às pressas do chão coberto de terra, Yan se afastou despreocupadamente. Após Yan sair, Kurotsuchi sorriu de canto, caminhando até Deidara. Ela o examinou, avaliando seu estado desgrenhado, e estalou a língua. Nada mal, hein? Toda aquela conversa de desafiá-lo, e você caiu com um só golpe. É melhor treinar por mais alguns anos. Nesse ritmo, você nunca vai derrotá-lo. Vovô disse que o Uchiha Yan pode ser o mais forte de Konoha agora. A diferença entre vocês dois... Ela gesticulou com as mãos, indicando uma enorme disparidade. Deidara ficou tão furioso que quase desmaiou. De que lado você está? Você não consegue passar um único dia sem me ridicularizar ou falar sem parar no meu ouvido? Um dia eu o derrotarei, rosnou Deidara. Boa sorte com isso. Vou escolher um quarto, disse Kurotsuchi, saindo saltitante. Espere. Chame os rapazes lá fora. Talvez eu precise de um médico. Capítulo 349. Após ser ridicularizado por Kurotsuchi, Deidara finalmente conseguiu consultar um médico como esperava. O ninja médico, trazido pela Ambu, examinou Deidara e disse, surpreso, seu corpo sofreu um impacto sério, resultando em uma fratura na clavícula. Você precisará descansar por um tempo. Tente evitar usar a força durante esse período e, se possível, não se envolva em lutas. A propósito, quem fez isso com você? Esses dois eram hóspedes da vila. Agredir hóspedes era uma ofensa grave. Uchiha Yan. Deidara cuspiu o nome entre dentes cerrados. Não admira que ele não conseguisse reunir forças e Yan havia quebrado sua clavícula impiedosamente. Kurotsuchi não conseguiu conter o riso novamente. Ela achou que Deidara estava exagerando, mas o osso dele estava realmente quebrado. Yan claramente fez isso de propósito, quebrando uma das clavículas de Deidara para deixar um de seus braços inutilizado por um tempo. Durante esse período, Deidara não poderia falar em desafiar ninguém. Yan não tinha o menor interesse em entreter um adolescente rebelde como Deidara, especialmente um que podia se transformar em um verdadeiro lunático a qualquer momento, e não apenas no tipo falastrão. Você está brincando, né? A boca do ninja médico se contraiu levemente. Depois de enfaixar o braço inútil de Deidara e prendê-lo com uma tipóia em volta do pescoço, eles se levantaram e disseram, este braço ficará inutilizável por um tempo. Então tome cuidado, e não provoque o conselheiro novamente. Da próxima vez pode não ser apenas uma clavícula quebrada. O quê? Você acha que ele pode quebrar todos os ossos do meu corpo? Deidara zombou sem levar a sério. O ninja médico esboçou um leve sorriso. Não exatamente, mas Orochimaru provocou o conselheiro uma vez e foi colocado sob um genjutsu que danificou sua alma. Levou anos para ele se recuperar. Portanto, é melhor você não desafiar o assistente. As consequências podem ser graves. Isto não é um aviso, é um conselho. Que diabos? Alguém pode me dizer por que um genjutsu danificaria a alma de alguém? Deidara praguejou mentalmente. Embora ainda desafiador, pelo menos parou de falar demais. Vendo que Deidara havia se acalmado, os ninjas médicos arrumaram suas coisas com satisfação e deixaram a residência temporária. Yan, espere só para ver. Um dia eu, Deidara, vou te esmagar sob meu pé. Infelizmente para Deidara, Yan não fazia ideia do que se passava na cabeça dele. Se soubesse, provavelmente diria apenas 3 palavras. Você é louco. Embora não pudessem sair da residência, ter liberdade de movimento era melhor do que ficar presa em uma cela. Pelo menos Kurotsuchi estava de bom humor, chegando até a tentar conversar com os Ambu, embora eles a ignorassem. Deidara, por outro lado, estava muito mais taciturno. Ele se trancava no quarto o dia todo, saindo apenas para comer. Não aguentava mais a tagarelice incessante de Kurotsuchi, aquilo estava o deixando louco.
Felizmente, seu sofrimento não durou muito. 2 dias depois, Onoki chegou a Konoha. Preocupado com o que Konoha poderia fazer à sua discípula e neta, Onoki voou a uma velocidade vertiginosa. Com sua equipe de escolta a reboque, ele voou direto para Konoha. Se não fosse por sua idade, seus problemas de coluna e o desgaste de chakra causado por carregar um grupo enquanto voava, ele não teria precisado de tanto tempo para chegar lá. O grupo de Onoki foi avistado pela equipe de patrulha de Konoha antes mesmo de se aproximar da vila. A equipe de patrulha imediatamente transmitiu a notícia à aldeia. Senhor conselheiro, o Tsushikage e seu grupo da Vila da Pedra estão nos arredores da vila. Eles chegarão em breve. O Okage disse que você ficará encarregado de recebê-los. Entendido. Peça para Shizune ir recebê-los e trazê-los ao meu escritório, respondeu Yan. Ao receber a ordem, Shizune rapidamente deixou de lado o que estava fazendo e correu até a entrada da vila para aguardar a chegada de Onoki. Embora Onoki pudesse ter voado diretamente para Konoha, isso teria sido visto como uma provocação. Então, ele pousou a uma curta distância e liderou seus acompanhantes Tsushikage até a vila a pé. Quando Onoki chegou à entrada e não viu Yan, seu rosto antes tão sério endureceu. Apesar de ter se preparado mentalmente, a ausência de Yan o irritou. Tsunade não aparecer era uma coisa, ela era Okage, então esperar era compreensível. Mas Yan não aparecer? Isso já era demais. Pessoal, o Lorde Conselheiro me pediu para acompanhá-los até o prédio do Okage. Por favor, me sigam, disse Shizune. Ela não sabia por que Yan havia feito esse acordo, mas como ele havia dado a ordem, ela cumpriu sem pensar muito. Yan sabia que sua ausência irritaria Onoki, mas ele não se importou. Quando fui à Vila da Pedra, você enviou a secretária do Tsushikage para me receber. Então, estou enviando a secretária do Okage para recebê-lo. Qual o problema nisso? Além disso, Onoki estava ali para implorar, não para se exibir. Qual era o problema de a secretária do Okage recebê-lo? Se ele estivesse infeliz, poderia ir embora, ninguém o impediria. Vamos lá, Onoki resmungou. Embora irritado, ele não conseguiu descontar em Shizune e teve que engolir sua frustração. Liderado por Shizune, o grupo de Onoki chegou ao prédio do Okage e dirigiu-se diretamente ao escritório de Yan. No entanto, os acompanhantes de Onoki foram impedidos de entrar, sem conseguir segui-lo. Itachi e Shizui, que guardavam a entrada, bloquearam firmemente a passagem de todos, exceto de Onoki. Ao ver esses dois guardiões, o canto da boca de Onoki se contraiu. O clã Uchiha está ficando cada vez mais forte. Entre, sente-se, disse Yan. Um lugar já estava preparado, e Izumi serviu o chá. Depois que Onoki se sentou, ela serviu o chá e saiu silenciosamente do escritório. O silêncio tomou conta da sala, restando apenas Yan e Onoki encarando um ao outro. Um deles sorria, enquanto o outro tinha uma expressão sombria e azeda, claramente de mau humor. Yan, estou aqui. Onde estão Deidara e Kurotsushi? Perguntou Onoki, incapaz de se conter após Yan permanecer em silêncio. Yan podia se dar ao luxo de esperar, mas Onoki não. E aquele sorriso de Yan o fez querer explodir, parecia uma zombaria. Eles estão descansando na casa de hóspedes. Se quiser vê-los, poderá fazê-lo em breve, respondeu Yan. Mas vamos falar de outra coisa. Deixar sua discípula e neta seguirem um hóspede e causarem problemas. Isso não é exatamente um bom hábito, não é? Capítulo 350. São apenas crianças, disse Onoki instintivamente. Ai. Yan tossiu, pego de surpresa. Pensar que ele ouviria uma desculpa dessas no mundo ninja. Crianças? Onoki sequer pensou antes de falar? A reação de Yan fez o rosto moreno de Onoki corar levemente, embora sua tez disfarçasse bem a vermelhidão. Nem ele mesmo esperava dizer algo tão embaraçoso. O termo crianças não tinha qualquer significado no mundo ninja. Inúmeras crianças se formaram na academia ainda jovens e foram para o campo de batalha. Subestimar alguém por ser criança levou à queda de muitos ninjas. Resumindo, no mundo ninja, especialmente fora da aldeia, nunca subestime ninguém, nem mesmo uma criança. Eles podem tirar sua vida no momento em que você baixar a guarda. A expressão de Yan tornou-se estranha. O que você acha que aconteceria se essa notícia se espalhasse? Eu seria motivo de riso até a morte. Deidara e Kurotsushi saíram da vila secretamente para seguir alguém. Eu não fazia ideia. Se soubesse, não os teria deixado ir. Respondeu Yan. E daí? Será que Onoki pensou que uma única frase varreria tudo para debaixo do tapete? Ah, é mesmo? Onoki estava tão furioso que teve vontade de socar a cara presunçosa de Yan. Qual o preço que preciso pagar para ter Deidara e Kurotsushi de volta? Perguntou ele, indo direto ao ponto. Ficar dando voltas com esse garoto era inútil. Ser direto era a melhor abordagem. Isso depende do que a Vila da Pedra estiver disposta a oferecer, disse Yan, devolvendo a bola com um chute. Já que Onoki se importava tanto com sua neta e discípula, que preço ele estaria disposto a pagar para tê-las de volta? Não tente me enganar, Onoki. Eu, Uchiha Yan, não sou tão fácil de enganar. Pirralho astuto. Onoki praguejou mentalmente. Em negociações como essa, quem fez a primeira oferta estava em desvantagem. Yan manteve-se firme, sabendo que tinha vantagem, afinal, os reféns estavam em Konoha. Se Onoki os quisesse de volta, teria que impor suas condições. Assim que Onoki apresenta-se sua proposta, Yan decidiria se os libertaria. Yan, essa conversa sem sentido é uma perda de tempo. O que exatamente eu preciso fazer para recuperá-los? Insistiu Onoki.
Negociar os termos estava fora de questão. Isso só permitiria que Yan o manipulasse, algo que Onoki se recusava a permitir. Deidara e Kurotsuchi eram importantes, mas como Tsuchikage ele não podia se deixar manipular. Caso contrário, um passo em falso poderá causar um grande declínio na Vila da Pedra. O que a Vila da Pedra tem a oferecer a Konoha? Perguntou Yan, dando uma risadinha. Pessoas? Desculpe, Konoha tem de sobra. Sua vila, por outro lado, tem poucos habitantes, então melhor nem pensar nisso. Dinheiro? Duvido que as finanças da Vila da Pedra estejam em boa situação. O mesmo vale para suprimentos. Apesar da força militar da Vila da Pedra estar entre as maiores das 5 grandes vilas ninja, sua economia era fraca. Apenas um pouco melhor que a das Vilas da Areia e da Névoa. O crescimento da Vila da Pedra estava ligado ao seu grande investimento em desenvolvimento militar. Enquanto Konoha e a Vila das Nuvens podiam destinar uma parte de sua receita para despesas militares, a Vila da Pedra investia uma parcela muito maior, às vezes até mais da metade. Após anos de recuperação, a economia de Konoha se estabilizou. As finanças da vila não estavam mais tão apertadas quanto quando Tsunade se tornou Hokage. Consequentemente, Yan tinha pouco interesse em ofertas insignificantes de dinheiro ou suprimentos. Nós os libertaremos se a Vila da Pedra fizer uma coisa por Konoha, disse Yan, levantando um dedo e balançando-o. Que coisa? Perguntou Onoki cautelosamente. Ele não precisava adivinhar, não seria nada bom. Onoki preferiria que Yan exigisse uma grande quantia em dinheiro ou um lote de suprimentos como no passado, em vez de concordar com algum favor vago. Aquela era uma armadilha enorme, da qual seria muito difícil escapar. Infelizmente, Yan não estava interessado em dinheiro ou suprimentos, deixando Onoki em apuros. Então, o Tsuchikage concorda, disse Yan, surpreso com a resposta rápida. Isso não é típico de você, Onoki. Onoki bufou. Se eu não concordar, você vai libertar Deidara e Kurotsuchi? Não, disse Yan, balançando a cabeça decisivamente. Por que ele libertaria reféns que praticamente se entregaram a ele? Eles foram pegos em flagrante, e agora Onoki veio implorar. Por que Yan os deixaria ir tão facilmente? Não era como se ele tivesse ido à Vila da Pedra para sequestrá-los. A culpa era do lado de Onoki, ninguém poderia argumentar o contrário. Certo, diga o que é. Contanto que seja algo que eu e a Vila da Pedra possamos fazer sem prejudicar a vila, ajudaremos Konoha com esse favor. Não se trata de poder fazer, mas sim de dever fazer, corrigiu Yan. Ainda tentando jogar em um momento como este? Yan não se deixou enganar. Posso garantir que isso não prejudicará o desenvolvimento da Vila da Pedra nem lhe causará prejuízo. Pode ficar tranquilo, Tsuchikage. Como se eu fosse acreditar em você. Onoki não tinha interesse em discutir semântica com Yan. Se ele não concordasse com a condição, Konoha não libertaria os reféns. Ele não teve escolha a não ser acenar com a cabeça. Com os termos definidos, Yan sorriu, mostrando 2 fileiras de dentes brancos e brilhantes. Preciso que a Vila da Pedra denuncie publicamente a Vila da Grama em nome de Konoha e, em seguida, elimine abertamente sua liderança, substituindo-a por novas pessoas. O quê? Impossível. A Vila da Pedra jamais faria isso, exclamou Onoki, quase saltando da cadeira. Que atitude cruel. Há poucos dias, a Vila da Pedra havia conspirado com a Vila da Grama para dar uma demonstração de força a Konoha. Agora, Yan exigia que Onoki condenasse publicamente a Vila da Grama e enviasse tropas para atacá-la abertamente e eliminar seus líderes. Que tipo de absurdo era esse? A Vila da Pedra já havia ignorado os assuntos da Vila da Grama, o que já era ruim o suficiente. Fazer isso arruinaria completamente a reputação deles. Nenhuma nação pequena ou vila ousaria se aliar à Vila da Pedra no futuro, temendo serem traídas e eliminadas também. A jogada de Yan foi implacável. Se Onoki concordasse, a imagem da Vila da Pedra entre as vilas menores ficaria manchada para sempre. Tudo bem então. Nesse caso, Konoha terá que ficar com eles, disse Yan. Não se preocupe, Tsuchikage. Vou garantir que Deidara e Kurotsuchi saibam que você escolheu a Vila da Grama em vez deles. Capítulo 351. É simples, ou você deixa seu discípulo e sua neta em Konoha, permitindo que eles se desiludam com você, ou se volta contra a Vila da Grama. Escolha uma opção. Yan não se deu ao trabalho de discutir com Onoki ou de negociar os termos. A condição foi estabelecida e não era negociável. Konoha poderia lidar diretamente com a Vila da Grama, com certeza. Ainda teria peso. Mas ter a Vila da Pedra fazendo isso? Seria muito mais eficaz. Tendo a Vila da Grama como exemplo de advertência, qual pequena vila ousaria fazer algo assim novamente? Eles temeriam que no momento em que causassem problemas, sua própria vila seria a próxima a sofrer as consequências. A Vila da Grama era o exemplo perfeito. Você, o nariz de Onoki praticamente se contorceu de raiva. Escolher a Vila da Grama e abandonar minha discípula e minha neta? Se Deidara e Kurotsuchi ouvissem isso, o que pensariam? Deidara talvez desse de ombros, mas Kurotsuchi, caramba! Uchiha Yan, como sempre, recusando-se a agir como um humano. Os olhos de Onoki brilharam em vermelho, sua respiração pesada enquanto ele batia na mesa. A Vila da Pedra pode denunciar publicamente a Vila da Grama, mas eu não posso atacar e expurgar sua liderança abertamente. Tem que ser feito secretamente. Essa é a minha maior concessão. Se Konoha ainda não ceder, terei que encontrar outra maneira de trazê-los de volta.
Denunciar publicamente a Vila da Grama já era um golpe para a reputação da Vila da Pedra. Atacar e expurgar abertamente sua liderança? Isso tornaria impossível para a Vila da Pedra manter qualquer prestígio no mundo ninja. Quanto a deixar Deidara e Kurotsuchi em Konoha, isso era ainda menos aceitável. Eles precisavam ser reintegrados, mas os termos precisavam ser ajustados. A Vila da Pedra era capaz de lidar com o expurgo, mas ele precisava ser feito em segredo. A postura de Onoki era firme, não deixando espaço para Yan avançar mais. Se Yan se recusasse, Onoki estava pronto para ir embora. Como era de se esperar, por mais que se importasse com seu discípulo e sua família, ele ainda era o Tsuchikage. Não podia agir de forma imprudente. Yan sentiu um leve arrependimento, mas o acordo de Onoki ainda atendia aos seus padrões. Ótimo! Dentro de 15 dias quero ver a Vila da Grama transformada, disse Yan. Ele deu ao Onoki apenas 2 semanas. É claro que o primeiro passo era a denúncia pública. Quanto ao expurgo, ele precisava ser concluído dentro do prazo de 15 dias. Yan não se importava com os métodos que a Vila da Pedra usaria, ele só queria resultados. Não precisa substituir todo mundo. Metade já basta. Eliminar toda a liderança desestabilizaria demais a Vila da Grama. Eliminar metade e deixar o restante foi a abordagem mais sensata. Os líderes restantes jamais ousariam provocar Konoha novamente e provavelmente guardariam ressentimento da Vila da Pedra por tê-los traído. Éramos para ser aliados, e você nos apunhalou pelas costas? Isso é imperdoável. Tudo bem. Onoki praticamente cuspiu a palavra entre dentes cerrados. Como o Tsuchikage está muito ocupado, não vou mantê-lo em Konoha por mais tempo. Seu discípulo e sua neta serão trazidos até você em breve, disse Yan. Com o acordo selado, Yan não tinha interesse em encarar Onoki. Quanto mais rápido ele mandasse aquele velho rabugento embora, melhor. Vila da Grama, não esperavam por essa, né? Seu aliado está prestes a se voltar contra vocês. Espero que consigam lidar com isso. Acha que consegue jogar dos dois lados? Sonhe alto. Por que não ficar quieto e passar despercebido? Em vez disso, tiveram que criar problemas. Se a Vila da Grama não fosse neutralizada, outras pequenas vilas ousadas ou manipuladas poderiam seguir o exemplo. Yan precisava cortar o mal pela raiz. A Vila da Pedra havia se tornado a espada de Konoha. O resultado? Konoha poderia enfrentar algumas críticas, mas seriam insignificantes. Nem Yan nem Tsunade se importavam com isso. Mas a Vila da Pedra, sua reputação sofreria um baque. Quer tenham agido abertamente ou secretamente, a verdade não pôde ser escondida. A diferença era que um ataque aberto não deixava espaço para negação. Uma conspiração secreta? Enquanto não admitissem, ninguém poderia comprová-los definitivamente. Mesmo que todo mundo ninja soubesse que a Vila da Pedra estava por trás do expurgo da Vila da Grama, contanto que isso não fosse feito abertamente, eles poderiam negar. Isso lhes deu uma margem de manobra significativa. Mas um ataque declarado? Não tem como apagar isso da memória. Hehe, Kurotsuchi riu ao ver o avô, fazendo uma expressão inocente de não fiz nada, não sei de nada, o que fez Onoki revirar os olhos em exasperação. Deidara manteve a cabeça baixa em silêncio. Vamos lá, disse Onoki. Diante de estranhos, especialmente em território de Konoha, ele não podia repreender sua discípula e neta. Com uma expressão carrancuda conduziu-as embora. Deidara e Kurotsuchi não eram tolos. Pela expressão de Onoki, eles perceberam que por culpa deles, a vila estava prestes a sofrer uma grande perda, ou, no mínimo, uma enorme perda de prestígio. Acompanhado por seu discípulo, sua neta e os guardas do Tsuchikage, Onoki deixou Konoha às pressas. Só depois de se distanciar um pouco da aldeia é que ele diminuiu a velocidade. Ele optou por não voar. Você foi interrogado? Perguntou ele. Não, Kurotsuchi balançou a cabeça negativamente. Deidara hesitou. Talvez eu tenha dito algumas coisas quando Uchiha Shizui usou genjutsu em mim. Seu idiota. Onoki queria chutar seu discípulo, mas o Uchiha Yan é tão chato. Só porque eu falo demais, ele ameaçou me casar com o terceiro Hokage da vila dele, um velho gagá. Como se eu quisesse isso, reclamou Kurotsuchi. Calha a boca, disse Onoki bruscamente, encarando a neta com o rosto coberto de rugas escuras. Eles só estavam te assustando, não era nada sério. Por que você precisa falar essas bobagens? Embora seu humor estivesse azedo e sua expressão sombria, as preocupações de Onoki diminuíram. Ele temia que Konoha pudesse tê-los torturado, mas felizmente isso não aconteceu. Era inevitável que Deidara vazasse algumas informações sobre genjutsu, contanto que eles não fossem submetidos a um interrogatório severo posteriormente. O que era aquela funda no braço do discípulo? O rosto jovem de Deidara corou de vergonha. Ele cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Kurotsuchi deu um sorriso irônico e acrescentou. Ele ficou convencido demais e desafiou Uchiha Yan de novo. Para evitar problemas, Yan o atingiu uma vez. Deidara nem reagiu antes de sua clavícula quebrar. Quero te estrangular. Imagine a vergonha que você passou, levando-o aos confins da terra. Uchiha Yan é forte, muito forte. Chamá-lo de o mais forte da nova geração no mundo ninja não é exagero. Você está longe de ser capaz de desafiá-lo. Há muitos outros que você precisaria superar primeiro, incluindo muitos dentro do clã Uchiha, disse Onoki. Embora estivesse furioso por dentro, como professor, Onoki não podia ser muito severo naquele momento. Ele só podia tentar guiar seu discípulo para impedir que Deidara enveredasse por um caminho extremo. Uchiha Shizui e Uchiha Itachi? Deidara perguntou. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 352. Deidara não pôde evitar franzir a testa. Ele queria derrotar o mais forte, Yan, não Shizui ou Itachi. Uchiha Shizui. Esquece, risca esse nome da lista. Tendo acabado de sofrer uma grande derrota nas mãos de Shizui, Deidara não estava ansioso para perder novamente. Até ter certeza absoluta, ele não se meteria com Shizui. Qual deles sobrou? Uchiha Itachi? Sem que Onoki soubesse, sua tentativa de guiar seu discípulo levou Deidara, com seu peculiar processo de pensamento, a fixar sua atenção em Itachi. E o resultado de atacar Itachi, bem, seria algo que Deidara jamais esqueceria. Após Onoki e seu grupo partirem, Tsunade finalmente chegou ao escritório de Yan. Não acredito que Onoki tenha concordado com uma condição tão absurda. Mas pensando bem, imaginei que você fosse explorar a Vila da Pedra ao máximo, disse ela. Dado o caráter e os hábitos passados de Yan, ele normalmente aproveitaria qualquer oportunidade para tirar proveito dos outros. Mas desta vez ele não estava atrás do dinheiro ou dos recursos da Vila da Pedra. Em vez disso, ele os transformou na lâmina de Konoha. No passado, a vila tinha poucos recursos e dinheiro, então precisávamos encontrar maneiras de consegui-los em outros lugares. Agora que Konoha está no caminho certo, por que se preocupar com isso? Respondeu Yan. Se pudesse evitar, Yan não tinha interesse em causar problemas desse tipo. A Vila das Nuvens já havia desenvolvido um reflexo condicionado. Sempre que lidavam com Uchiha Yan, sabiam que perderiam uma parte considerável de seus recursos. E você tem a audácia de dizer isso, Tsunade? Sua consciência não pesa? Yan retrucou. Se não fosse para garantir sua posição como Hokage, você acha que eu me daria todo esse trabalho? Ai. Tsunade tossiu, sentindo-se um pouco culpada sob o olhar significativo de Yan. Ela rapidamente mudou de assunto. Assim que Onoki retornar à Vila da Pedra e começar a condenar a Vila da Grama, ou até mesmo expurgar sua liderança, duvido que alguma pequena vila ninja ouse cooperar com eles no futuro. Você está pensando demais nisso. A cooperação normal não será um problema, disse Yan. Mas negócios obscuros? Essas vilas vão pensar duas vezes. Depois de fazer algo assim, quer você as traia ou não, os outros sempre ficarão desconfiados. Essa manobra não foi apenas para fazer Onoki tropeçar nos próprios pés. É um aviso para o resto do mundo ninja. Não brinquem com a reputação de Konoha nem tentem conspirar contra nós. Yan massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça começar a surgir. A vila sempre projetou uma imagem de paz. Com o tempo isso deu às pessoas a impressão de que somos fracos, alguém que podem pisar quando bem entenderem. Mudar essa percepção levará tempo. Quero que todos no mundo ninja entendam. Quando Konoha não quer arrumar confusão, ninguém deve procurá-la. Você tem razão, concordou Tsunade. A filosofia de Yan entrava em conflito, em certa medida, com a do terceiro Hokage, Hashirama Senju, e com a de Tobirama Senju. Mas Tsunade, em grande parte, concordava com ambas. Ela não queria atacar ou intimidar ninguém sem motivo, mas também não queria ver outros provocando brigas com Konoha sem causa. Dizia-se que Konoha estava em declínio desde os tempos de Hashirama e Tobirama, e que a força da vila havia diminuído. Era verdade que Konoha não era tão dominante quanto na era de Hashirama, afinal, Hashirama e Madara Uchiha juntos conseguiam derrotar qualquer coisa. Mas dizer que Konoha era mais fraca do que na época de Tobirama? Yan não aceitaria isso. Ao longo dos anos, a força de Konoha não diminuiu, pelo contrário, tornou-se ainda maior. No entanto, Konoha continuava sendo um alvo tentador, algo que todos queriam abocanhar. A causa principal? As políticas e métodos externos de Konoha eram muito brandos. Se o Hokage de Konoha tivesse ao menos uma fração da crueldade e da vingança do Raikage da Vila da Nuvem, digamos apenas que as vilas da Areia e da Névoa não ousariam provocar Konoha tão levianamente. A Vila da Areia permaneceria no mesmo lugar, a Vila da Névoa se manteria em suas ilhas, e a força de Konoha não teria sido desgastada. Teria a Vila Rochosa ousado iniciar uma guerra naquela época? Provavelmente teriam tido seus crânios rachados. Observe a Vila da Nuvem. Desde que o terceiro Raikage assumiu o poder, sua força cresceu constantemente. Com sua atitude de se você me tocar, eu te mordo, se você olhar para mim, eu te chuto, eles forçaram as vilas da Pedra e da Névoa a recuar. A Vila das Nuvens manteve essa abordagem e como resultado prosperou, sem que ninguém ousasse provocá-la. Enquanto isso, Konoha, que pregava constantemente a paz e o amor, tornou-se alvo de qualquer um que quisesse atacá-la. Eles sabiam que mesmo se atacassem Konoha, seriam perdoados no final, talvez com uma leve repreensão no máximo. Sem problemas. Eles podem até não precisar pagar indenizações. Konoha, temendo outro ataque, prefere sacrificar alguns interesses em prol do desenvolvimento estável e da paz. Fizemos algum progresso, disse Yan. Pelo menos, depois disso, Onoki não ousará se meter conosco novamente. Quanto à Vila da Areia. Apesar das dificuldades, os ninjas da Vila da Areia eram arrogantes. Eles continuavam causando problemas na fronteira, fazendo pequenas travessuras. Konoha não podia exatamente começar uma guerra por causa de conflitos menores como esses. O sorriso de Yan tornou-se frio. Vou fazê-los perceber que repetir essas artimanhas terá consequências. Parecia que logo após dar uma surra na Vila da Pedra, Yan estava pronto para causar problemas na Vila da Areia, para dar a eles algo em que pensar. Tem certeza de que não vai dar errado? Perguntou Tsunade com um toque de preocupação na voz. Yan abriu os braços, exasperado. Viu?
Eu mencionei e você já está preocupado com as coisas dando errado. Por que nós é que temos que nos preocupar, enquanto a Vila da Areia não precisa? Eles não têm medo da guerra? Se cada pequena façanha levasse a uma guerra, o mundo ninja já seria um banho de sangue. Não seria tão estável assim. Parece que eu também tenho alguns problemas com a minha mentalidade. Ao perceber sua própria falha, Tsunade esboçou um sorriso irônico. Tudo bem. Eu cuido dos assuntos da vila e você se encarrega dos assuntos externos. Se você está confiante, vá em frente. Seria bom fazer a Vila da Areia se acalmar. Aqueles idiotas adoram causar problemas na fronteira e atacar as caravanas da Terra do Fogo. As ações da Vila da Areia não eram letais, mas eram irritantes, como o chiclete grudado no sapato. Não dói, mas incomoda. Eles se infiltravam na Terra do Fogo sem permissão, davam um passeio e se fossem pegos, alegavam que foi um mal-entendido e recuavam imediatamente. Ou então, trocavam alguns socos inofensivos antes de irem embora. Quando se deparavam com as caravanas da Terra do Fogo, encontravam defeitos mesmo quando não havia nenhum, importunando-as e causando-lhes intermináveis dores de cabeça. Capítulo 353. Sinceramente, essas ações não causaram danos significativos a Konoha, foram apenas irritantes. No entanto, os ninjas da Vila da Areia pareciam se divertir realizando essas façanhas. Parafraseando uma expressão da antiga vida de Yan na internet, até um cachorro que passasse por perto levaria um chute. Como a Vila da Areia adorava causar problemas, Yan relutantemente entrava na brincadeira. Ele decidiu usar as próprias táticas deles contra eles, fazendo com que experimentassem o mesmo desgosto em dobro. Se os avisos e lembretes regulares não funcionassem, ele lhes daria uma provinha do próprio veneno. Ele só esperava que a Vila da Areia não chorasse quando recebesse uma dose de suas próprias travessuras. De mau humor, Onoki retornou à Vila da Pedra. De volta à vila, ele convocou os oficiais de alta patente e os informou sobre os termos acordados com Konoha. Ao ouvirem as palavras de seu Tsuchikage, os líderes da Vila da Pedra ficaram completamente atônitos. O estado de saúde de Yan os atingiu em cheio, deixando-os com a sensação de terem esmagado os próprios pés com uma pedra. Konoha foi longe demais. Como puderam propor tais termos? Os representantes da Vila da Grama ainda estão em nossa vila, e agora devemos arruinar nosso relacionamento com eles? Não só devemos arruinar nosso relacionamento com a Vila da Grama, como também esperam que expurguemos sua liderança. Se fizermos isso, a notícia certamente vazará. Que vila pequena confiará em nós depois disso? O plano de Yan é cruel. Deidara e Kurotsuchi eram vitais para a vila, sem mencionar seus status especiais, um como discípulo do Tsuchikage, a outra como sua neta. Ninguém ousou culpar Onoki, então amaldiçoaram Konoha por ser cruel e Yan por ser desprezível, usando uma tática tão impiedosa contra eles. Chega, pare com isso, disse Onoki, massageando as têmporas. Qual era o objetivo de todos esses palavrões? Isso não prejudicaria Konoha nem um pouco. Ao comando de Onoki, a sala ficou em silêncio. Ele franziu a testa. Pense em como lidar com a Vila da Grama. Uma vez que os termos foram estabelecidos, o não cumprimento prejudicará significativamente a reputação da vila. Aqui reputação se referia à posição deles entre as 5 grandes vilas ninja, não no mundo ninja em geral. Se você concordasse com os termos de outra aldeia e não os cumprisse, eles nunca mais confiariam em você. Pior ainda, sua aldeia seria rotulada como não confiável. Tal rótulo causaria muito mais danos do que uma reputação manchada no mundo ninja. Queríamos usar a Vila da Grama para atacar Konoha. Agora Konoha está virando o jogo contra nós. É apenas uma questão de cada lado usar seus próprios métodos. No momento, a prioridade é lidar com a Vila da Grama. Yan apenas exigiu que a Vila da Pedra atacasse a Vila da Grama, sem número especificar como. Isso deixou bastante espaço para manobrar. A Vila da Pedra poderia assumir uma posição moral superior, condenando a Vila da Grama antes de agir. Isso minimizaria os danos à sua reputação. Mesmo que as aldeias menores ficassem desconfiadas, era melhor do que ter seu nome completamente arruinado. Poderíamos nos distanciar disso. A Vila da Grama errou ao atacar Konoha em primeiro lugar. A culpa é deles, e podemos usar isso a nosso favor. Certo, também podemos fazer um alarde sobre a ameaça de Yan de interceptar seus enviados. A Vila da Grama foi longe demais, perturbando a unidade do mundo ninja, o que enfureceu Konoha. Podemos começar por aí. Um após o outro, o grupo rapidamente elaborou um plano. A culpa é toda da Vila da Grama. Nada disso foi culpa da Vila da Pedra. A Vila da Pedra não teve outra escolha senão intervir e condenar as ações da Vila da Grama. Dessa forma, eles poderiam reivindicar a superioridade moral, denunciando a Vila da Grama e ao mesmo tempo se distanciando dela. Quanto às ações secretas, tudo o que eles precisavam era de uma desculpa plausível. Por exemplo, ninjas da Vila da Pedra em missão na Terra da Grama foram atacados. Após investigação, os culpados eram ninjas da Vila da Grama. Irritados por terem sido confrontados, os ninjas da Vila da Grama atacaram os ninjas da Vila da Pedra. Essa era a desculpa razoável deles. Pouco importava se a Vila da Grama realmente fez algo tão ultrajante. Não era importante porque a Vila da Pedra disse que sim, e eles teriam que arcar com a culpa. Faz sentido.
Vá em frente e faça isso, concordou Onoki. Embora assumir uma posição moral superior para condenar a Vila da Grama e usar uma desculpa inventada para agir contra eles ainda afetasse a reputação da Vila da Pedra, deixando as vilas menores cautelosas, era melhor do que ter seu nome completamente arruinado. E assim, a dinâmica do mundo ninja mudou repentinamente. A Vila da Pedra condenou publicamente a Vila da Grama, acusando-a de guardar rancor contra Konoha por não oferecer compensação e de tentar induzir a Vila da Pedra a atacar Konoha. Eles alegaram que a Vila da Grama queria usar a Vila da Pedra para manchar a reputação de Konoha, citando as ações da Vila da Grama como prejudiciais à paz mundial ninja e uma ameaça ao bom relacionamento entre a Vila da Pedra e Konoha. A Vila da Pedra rejeitou firmemente a proposta e os denunciou publicamente, expondo seu plano. Num instante, a atenção do mundo ninja se voltou para as Vilas da Pedra e da Grama. Aqueles que desconheciam a situação amaldiçoaram a Vila da Grama, alguns até mesmo se regozijando com a situação. A Vila da Grama deve ter devorado o coração de um urso e a coragem de um leopardo para provocar tanto a Vila da Pedra quanto Konoha. Quanta coragem falsa eles precisaram ingerir para realizar algo tão descarado? Os entendidos ficaram confusos com a mudança da Vila da Pedra. Eles não se davam bem antes? Como a amizade deles se desfez tão rapidamente? E agora estão acusando a Vila da Grama de perturbar a paz mundial ninja e arruinar seu relacionamento com Konoha. O que está acontecendo aqui? Um pesado vaso preto caiu na cabeça da Vila da Grama, quase nocauteando seus líderes. Eles jamais imaginaram que a Vila da Pedra os trairia dessa forma. Yan havia ameaçado interceptar seus enviados. E eles ainda discutiam como se aproveitar da influência da Vila da Pedra para impedir que Konoha revidasse e os atacasse de fato. Konoha quer interceptar nossos enviados? Vá em frente e não nos fará muito mal. É a sua reputação que sofrerá o impacto, Konoha. Contanto que Konoha não atacasse a Vila da Grama diretamente, eles estariam bem. Se a situação se agravasse, outras aldeias não ficariam de braços cruzados. Mas em vez disso, antes mesmo de Konoha agir, a Vila da Pedra, sua suposta aliada, os descartou. Então começaram a condená-los, acumulando acusações infundadas. O que pegou a Vila da Grama ainda mais de surpresa foi que logo depois, a Vila da Pedra disparou outro tiro. Eles criticaram duramente a Vila da Grama por guardar rancor pelo incidente anterior e atacaram uma equipe ninja da Vila da Pedra em missão, matando-os brutalmente. Capítulo 354. O que fizemos de errado? Por que estamos sendo atacados por nosso aliado e acusados injustamente? Diante de tamanha condenação, o líder da Vila da Grama quase cuspiu sangue de frustração. Se a Vila da Pedra queria incriminá-los, não poderiam ao menos apresentar uma desculpa mais plausível? Os ninjas da Vila da Pedra entraram na Terra da Grama como se fossem donos do lugar. Quem ousaria provocá-los? Tendo decidido atacar a Vila da Grama, a Vila da Pedra não mostrou misericórdia. Pouco tempo depois, vários esquadrões se infiltraram na Vila da Grama e eliminaram metade de sua liderança, aqueles que gostavam de usar máscaras com temas de animais. Quando a notícia se espalhou, todos perceberam que a Vila da Pedra estava por trás disso, pois eles tinham um motivo claro para atacar a Vila da Grama. Mas eliminar tantos dos seus líderes? Isso foi um pouco assustador. Por um instante, pequenas aldeias ninja por todo o país ficaram em alerta, temendo que outras grandes aldeias pudessem seguir o exemplo da Vila da Pedra e vir atrás delas. Felizmente, a Vila da Grama parece ter sido um caso isolado. Nenhuma outra pequena aldeia foi inexplicavelmente atacada ou dizimada por uma aldeia maior. Isso fez com que as aldeias menores com ambições promissoras se retraíssem rapidamente. O destino da Vila da Grama extinguiu suas esperanças efêmeras. Dentre as muitas pequenas vilas ninja, a Vila da Grama não era a mais forte, mas certamente estava entre as melhores. No entanto, foram todos esvaziados, sem qualquer chance de resistir. Foi um lembrete contundente da enorme disparidade de poder entre as pequenas aldeias e as 5 grandes aldeias ninja. Sem força suficiente, era melhor manter qualquer ambição bem enterrada, ou ela teria um fim horrível. A tentativa da Vila da Grama de enganar Konoha saiu pela culatra de forma espetacular. Com metade de sua liderança eliminada, os membros restantes imediatamente se submeteram, sem ousar causar problemas novamente. Se fosse qualquer outro caso, a Vila da Pedra poderia ter enfrentado algumas críticas. Mas quando uma pequena aldeia ousou desafiar uma grande aldeia e foi punida por isso, as outras grandes aldeias ninja tacitamente fizeram vista grossa. Não apenas outras aldeias, até mesmo a aldeia das nuvens, que sempre estivera em conflito com a aldeia das rochas, agiu como se não soubesse de nada. Ninguém se manifestou em defesa da Vila da Grama, e ninguém condenou as ações da Vila da Pedra. Era como se tudo que a Vila da Pedra fizesse fosse justificado. A Vila da Grama teve o que merecia. Nesta rodada, Konoha saiu ilesa, a Vila da Pedra sofreu um pequeno revés, mas nada grave, e a Vila da Grama foi completamente destruída. Yan não se preocupou muito com o destino da Vila da Grama. Contanto que a Vila da Pedra cumprisse o prometido, não importava como as coisas terminassem para eles. O resto era irrelevante. No momento, Yan não tinha tempo para se concentrar em assuntos tão triviais. Ele já havia liderado uma equipe até o acampamento no posto de fronteira. A chegada repentina do conselheiro do Hokage ao acampamento na fronteira sinalizava que algo grande poderia estar para acontecer. O clima no acampamento ficou tenso instantaneamente. Muitos ninjas cochichavam entre si, especulando se a presença de Yan,
e sua decisão de permanecer no acampamento significava que havia risco de uma guerra com a Vila da Areia. Uma reunião de Jounin foi realizada conforme o planejado. Desta vez, Yan trouxe consigo Shikaku, o chefe do corpo de Jounin, ao acampamento na fronteira. O centro de comando do acampamento não era grande e, felizmente, poucos estavam qualificados para participar da reunião. Somente ninjas de patente Jounin podiam participar. Ao todo, incluindo aqueles que Yan trouxe da aldeia, havia pouco mais de 20 pessoas no centro de comando. 2/3 deles eram de Konoha. Em teoria, um acampamento fronteiriço com 4 ou 5 Jounin estacionados já constituía uma força suficiente. Todos os olhares estavam voltados para Yan, que estava sentado na cabeceira da mesa, analisando meticulosamente os pergaminhos de inteligência coletados pela Anbu. O centro de comando estava silencioso, todos aguardando pacientemente. Após ler todos os pergaminhos, Yan finalmente ergueu os olhos. Em alguns dias, uma caravana chegará da mansão do Daimyo. Detenham-na. Não há necessidade de ferir ninguém ou adulterar as mercadorias, apenas encontrem uma desculpa para retê-la. Use as próprias táticas da Vila da Areia contra eles. Estando na fronteira, Yan pretendia fazer com que a Vila da Areia respeitasse a autoridade de Konoha. Só fazendo-os submeter-se, fazendo-os temer, é que eles recuariam. Caso contrário, avisos e lembretes seriam inúteis. Eles simplesmente os ignorariam. A Vila da Areia estava agora em apuros. Os ninjas presentes entenderam que as ordens de Yan significavam que eles iriam usar as táticas favoritas da Vila da Areia contra eles mesmos. Muitos não conseguiram esconder a empolgação ou cerraram os dentes em antecipação. Eles já estavam fartos das travessuras da Vila da Areia há muito tempo. Agora era a vez deles de provar do próprio veneno. Deter uma caravana? Se você consegue, nós também conseguimos. E eles escolheriam especificamente uma pessoa importante. A Vila da Areia enviava muitas caravanas para a Terra do Fogo, comprando mercadorias e transportando-as de volta. Vamos ver o quão ansioso você fica quando os mostrarmos. A caravana chegou conforme o esperado, inclusive ultrapassando o prazo previsto para a fronteira. Afinal, os suprimentos eram essenciais para a Vila da Areia, então quanto mais cedo chegassem melhor. Eles estavam quase no acampamento na fronteira. A caravana já havia percorrido essa rota muitas vezes e nunca tinha sido incomodada pelos ninjas de Konoha, contanto que não fizessem nenhuma façanha ou contrabandeassem itens proibidos enquanto coletavam informações. Os ninjas de Konoha geralmente os deixavam passar sem muita dificuldade, talvez apenas para uma rápida inspeção da carga. Pare, ordenou uma voz. Quando a caravana se aproximou do acampamento, foi abruptamente interrompida. Os membros da caravana não se surpreenderam muito e se aproximaram alegremente para negociar. Honrados ninjas, a carga nas carroças consiste em itens de primeira necessidade comprados em nome da Vila da Areia na mansão do Daimyo do País do Fogo. Apreendam toda a carga e levem-na de volta ao acampamento para uma inspeção minuciosa, a fim de verificar se há contrabando ou suprimentos estratégicos, ordenou o Jounin líder interrompendo-os. Os membros da caravana ficaram atônitos quando os ninjas de Konoha se moveram para confiscar as mercadorias. Isso foi inédito. Os ninjas de Konoha geralmente eram razoáveis. Mesmo que o ninja mais mal-humorado estivesse de serviço, ele apenas o importunaria com uma cara fechada, nada mais. Confiscar a carga sem sequer inspecioná-la? Isso foi inédito. E levá-lo para o acampamento para inspeção? Uma vez dentro do acampamento, será que algum dia sairia de lá? Senhor, houve algum mal-entendido? Estamos transportando mercadorias comuns do dia a dia, nada de contrabando, muito menos suprimentos estratégicos, protestou um membro da caravana. Comida não conta como suprimento estratégico, retrucou o Jounin, seu olhar penetrante quase matando os membros da caravana de medo. Alimentos são considerados suprimentos estratégicos? Isso talvez fizesse sentido na Terra do Vento, mas na Terra do Fogo? Isso era ridículo. Capítulo 355. A Terra do Fogo não tinha escassez de alimentos. Como alguém poderia tratar comida como suprimento estratégico? Antigamente as caravanas transportavam mercadorias livremente, sem que ninguém reclamasse. Então, por que hoje foi diferente? Senhor, começou o líder da caravana. Suspeito que este indivíduo seja um espião de uma aldeia inimiga, coletando informações ao longo do caminho. Prendam-no e levem-no para o acampamento para interrogatório, ordenou o Jounin-chefe. Sim, capitão, responderam os ninjas de Konoha. Senhor, eu sou inocente. Eu não sou um espião, eu juro, implorou o membro da caravana. Não só seus bens estavam sendo apreendidos, como também pessoas estavam sendo presas. Os membros da caravana entraram em pânico. Infelizmente, os ninjas de Konoha não tinham intenção de dialogar com eles. Resolveram a situação de forma brusca, apreenderam a mercadoria, detiveram o negociador por suspeita de espionagem e lidariam com o resto depois. Quanto aos outros, eles podiam fazer o que quisessem. A apreensão de mercadorias e a prisão de membros da caravana exigiam que alguém transmitisse a mensagem. Do contrário, como é que a Vila da Areia ficaria sabendo? Isso foi apenas o começo. Nos dias seguintes, qualquer caravana com fortes ligações à Vila da Areia ou que transportasse mercadorias da vila era detida, sem exceções. Caravanas de outras aldeias ou nações tinham permissão para passar normalmente, desde que não apresentassem problemas. Não havia necessidade de incomodar os outros desnecessariamente.
Se Konoha retivesse as mercadorias de todas as caravanas, a Vila da Areia nem precisaria reagir. Os daimyos perderiam tudo primeiro. Se isso acontecesse algumas vezes, quem se atreveria a vir à Terra do Fogo para negociar? Havia dinheiro em jogo, e o daimyo não podia se dar ao luxo de ignorar isso. Bastava atacar apenas a Vila da Areia, não havia necessidade de exagerar. Os ninjas de Konoha interceptaram diversas remessas destinadas à Vila da Areia e prenderam vários membros da caravana. A notícia se espalhou rapidamente. As caravanas afetadas, em pânico como formigas numa frigideira quente, entraram imediatamente em contato com a Vila da Areia. Diante dessa situação, a Vila da Areia estava impotente. De vez em quando, eles escapavam para a Terra do Fogo para um passeio alegando que se fossem pegos, seriam mal entendido. Mas se eles fossem negociar ou confrontar Konoha sobre os bens e pessoas detidas, isso seria uma verdadeira provocação. Os ninjas de Konoha não seriam tão lenientes então. Sem outra opção, os ninjas do acampamento fronteiriço da Vila da Areia transmitiram a notícia de volta para a vila, deixando a responsabilidade para os superiores. Esse tipo de problema não era responsabilidade deles, nem tinham autoridade para lidar com ele. A função deles era proteger a fronteira, garantindo que nenhum inimigo se infiltrasse ou atacasse. O mais importante para a Vila da Areia é que se tratava de um problema menor e sem importância. Mesmo se fosse relatado, não seria priorizado. De fato, Rasa levou vários dias para ver o pergaminho de inteligência. A guerra com a Vila da Chuva custou caro à Vila da Areia. Rasa passou anos no deserto, minerando para ajudar a vila a se recuperar. Após alguns anos de desenvolvimento estável, a Vila da Areia estava recuperando sua força. Como ex-mineiro, Rasa agora podia cuidar das tarefas administrativas da vila, sentando-se orgulhosamente no escritório do Kazekage em vez de trabalhar arduamente no deserto. Como o assunto não era urgente, o pergaminho com as informações foi deixado no escritório do Kazekage, aguardando que Rasa o analisasse após lidar com questões mais prementes. Levou dias para que ele finalmente olhasse para aquilo. Algumas caravanas foram detidas. Rasa olhou para o pergaminho, indiferente. Esse tipo de coisa acontecia com frequência. A Vila da Areia também não detinha as caravanas de Konoha regularmente? Envie alguém para negociar. Se não houver problema, peça a Konoha que devolva as mercadorias e liberte os membros da caravana rapidamente. Sim, Lord Kazekage. Algumas caravanas? Não é nada demais. Rasa estava muito mais preocupado com Gaara. Assim como na história original, Rasa transformou seu filho em um Jinchuriki sem piedade. Isso fez com que Gaara não fosse nem humano nem monstro, mas sim possuísse um temperamento volátil e agressivo, propenso a ataques de fúria. Embora o método fosse desagradável, Rasa o realizou sem hesitar. Chegou a resposta da Vila da Areia. Eles enviaram alguém à fronteira para negociar. Mas antes da chegada do negociador, as tensões na fronteira aumentaram. Os ninjas de Konoha, em uma ação sem precedentes, invadiram descaradamente a Terra do Vento. Se eles tivessem uma missão e tivessem apresentado um relatório, seria uma coisa. Mas entrar abertamente na Terra do Vento? Isso foi ultrajante. Vocês, ninjas de Konoha, acham que este é o quintal de vocês? Pode entrar e sair quando quiser? E de fato, uma equipe de Konoha foi interceptada. Infelizmente para a Vila da Areia, o Jounin líder era um Uchiha, um dos acompanhantes de Yan da vila. Uchiha Nojiku, Konoha está tentando provocar a Vila da Areia? Perguntou o ninja da areia. Provocar a Vila da Areia? Akagi, cuidado com o que diz. Nós nos perdemos. E a culpa é sua. A Terra do Vento é tão remota que nos desorientamos só de dar uma caminhada. Areia por todo lado, impossível saber para onde ir, disse Nojiku, cutucando a orelha preguiçosamente com uma expressão entediada, transbordando de desprezo enquanto jogava a culpa na Vila da Areia. Foi a sua árida Terra do Vento que nos fez perder o rumo. Você acha que eu sou idiota? Akagi riu com raiva. Você claramente veio aqui de propósito e ainda tem a audácia de dizer que se perdeu? Olha só essa expressão de superioridade e essa atitude. Você se atreve a afirmar que está perdido? Eu acho que você é um idiota. Quem acreditaria numa desculpa dessas, se não? Nojiku assentiu, concordando plenamente. Seu desgraçado. Akagi quase cuspiu sangue de raiva. Droga, você está indo longe demais. Ei, o que é isso? Nós nos perdemos. Vocês, ninjas da Vila da Areia, estão tentando criar conflito entre nossas vilas? Sabem que se isso piorar, pode levar a uma guerra? Então você, Akagi Taro, seria o pecador da Vila da Areia. Nojiku gritou dramaticamente enquanto os ninjas da areia pareciam prontos para lutar. Estamos saindo agora mesmo, indo embora. Nojiku disse que ia embora, fingindo que estava recuando, mas seu olhar gritava, idiota. Ao conduzir sua equipe deliberadamente em círculos, ele enfureceu Akagi, que ficou furioso. A equipe de Konoha já estava em retirada, persegui-los para lutar seria imprudente. Se a situação saísse do controle, Akagi estaria em sérios apuros. Capítulo 356. Suspiro, eu saio e volto. Durante todo o dia, Nojiku saltava de um lado para o outro da fronteira como uma serpente, entrando na Terra do Vento num instante e retornando à Terra dos Rios no seguinte. Entra e sai, enfurecendo os ninjas da Vila da Areia. Sempre que tentavam agir, a equipe de Nojiku escapava da Terra do Vento. Ele até os provocava, limpando as mãos e saindo. Quando todos pensavam que ele tinha ido embora para sempre, ele reaparecia. Droga! O que será que o pessoal de Konoha está aprontando? Será que estão tentando provocar a Vila da Areia?
Será que eles não temem desencadear uma guerra entre as nossas aldeias? Quando a notícia chegou ao acampamento fronteiriço da Vila da Areia, os ninjas ficaram furiosos, envolvidos em discussões acaloradas. Alguns gritavam que Konoha deveria ser punida, outros aconselhavam cautela, e alguns insistiam que o assunto fosse relatado à vila para que o Kazekage resolvesse a situação. As opiniões divergiam, mas ninguém associou o ocorrido ao seu próprio comportamento passado, como eles frequentemente brincavam com os ninjas de Konoha da mesma maneira. Dessa vez foi a vez de Konoha, e isso atingiu os nervos sensíveis da Vila da Areia. Então eles ficaram te vigiando, não te deixando entrar na Terra do Vento? Perguntou Yan. Sim, Lorde Conselheiro. Para evitar mal-entendidos ou aumento das tensões, trouxe minha equipe de volta, respondeu Nojiku, achando que sua abordagem era sensata. Tolice, disse Yan, proferindo seu veredicto de 2 palavras. Tolice? Eu? Como sou tolo? Ser chamado de tolo pelo ancião de seu clã deixou Nojiku perplexo. Os demais no centro de comando pareciam igualmente atônitos. Recuar para evitar um conflito real ou um mal-entendido foi uma tolice. Yan, sentado na cabeceira da mesa, tomou um gole de chá lentamente, saboreou-o por um instante, depois balançou a cabeça em desapontamento e pousou a xícara. Como era de se esperar, um sujeito rude como ele não tinha o perfil para degustação de chá. Estou bem aqui. Do que vocês têm medo? Vão lá e andem pelo território deles. Se ousarem fazer alguma coisa, revidem e com força. Quero que hajam com arrogância, não com timidez e covardia. Pessoal, se vamos provocá-los, que seja em voz alta. A Vila da Areia ousa causar problemas, então por que vocês não podem? Normalmente tudo bem. Mas comigo aqui neste acampamento, você ainda tem medo de causar problemas? Mesmo que acabe em briga, e daí? Mesmo que os figurões da Vila da Areia apareçam para nos interrogar, e daí? Quem eles pensam que são? Puxa vida! A sala ficou em silêncio, todos olhando para Yan em choque, com a boca praticamente no chão. Agora eles entenderam por que Yan chamou Nojiku de tolo. Os métodos dele eram muito brandos. Seja mais ousado. Seja dominador. Seja feroz. Na pior das hipóteses teremos uma briga. Na fronteira, se a Vila da Areia podia pedir reforços rapidamente, Konoha também podia. Quanto à possibilidade de isso desencadear uma guerra? Essa era a preocupação deles? Isso era algo com que eles precisavam se preocupar? Simplesmente vá em frente. Senhor Conselheiro, agora entendi. Por favor, permita-me liderar a equipe e continuar esta missão, disse Nojiku ansiosamente, percebendo que havia sido cauteloso demais. Como um Jounin do clã Uchiha, o que havia para temer? Com um ancião ali presente, que diferença fazia se a Vila da Areia fizesse barulho? Se você tem coragem, comece uma guerra. Yan tinha razão, se a situação escalasse para uma guerra ou não, não era problema deles. O trabalho deles era completar a missão. Se agissem com timidez contra a Vila da Areia, seriam ridicularizados pelo clã quando retornassem. Os ninjas Uchiha não tinham medo de problemas. Execute a missão. Shizui irá com você. Mesmo que o próprio Haz apareça, não há perigo, disse Yan. Sim. Nojiku saiu do centro de comando transbordando entusiasmo, pronta para causar impacto. Shizui, vá com eles. Não tenha medo de confrontar a Vila da Areia, queremos causar tumulto. Se não lhes dermos uma lição, eles não aprenderão. Não podemos continuar esperando que os outros sigam nossas regras. Se não seguirem, vamos espancá-los até que o façam. Sim, respondeu Shizui, aceitando o pedido e saindo. Será que o povo de Konoha perdeu a cabeça? Estão causando problemas de novo? Os ninjas da Vila da Areia no acampamento fronteiriço perceberam que os ninjas de Konoha estavam invadindo seu território novamente e ficaram furiosos. Rapidamente enviaram equipes para interceptá-los. Mas o que eles não esperavam era que os ninjas de Konoha, antes astutos e evasivos, de repente se tornassem agressivos. Vamos lá, me bata. Não se atreve? Então pare de tagarelar. Eu me perdi, acostume-se. Não está satisfeito? Então me enfrente. Se uma guerra começar, a culpa será sua por atacar primeiro, não nossa. Os ninjas de Konoha haviam se tornado ousados, deixando os ninjas da Vila da Areia estranhamente inquietos. Será que esses caras realmente não têm medo de começar uma guerra? Não, a julgar por sua atitude e ações, eles não apenas não tinham medo, eles esperavam provocar um. Se a Vila da Areia agisse, isso cairia exatamente no jogo deles. Será que Konoha quer começar uma guerra conosco? Ao perceber isso, o líder do acampamento engasgou e imediatamente ordenou contenção. Eles não podiam cair na armadilha do inimigo nem agir precipitadamente, tudo tinha que esperar pela decisão do Kazekage. Será que a Vila da Areia queria iniciar uma guerra com Konoha? Claro que não. Suas travessuras ocasionais não significavam que eles realmente queriam conflito. Quando Konoha reagiu com firmeza, eles tiveram que recuar. Não podiam ter certeza se Konoha os estava provocando deliberadamente para que agissem, dando a Konoha uma desculpa para iniciar uma guerra. Se fosse apenas uma provocação, seria uma coisa. Mas se Konoha tivesse segundas intenções e mordesse a isca, problemas viriam. Konoha pode usar isso como pretexto para lançar uma guerra contra a Vila da Areia. Quanto ao motivo pelo qual Konoha faria isso, quem diabo sabia? A Vila da Areia não havia iniciado guerras com Konoha por motivos banais no passado? Durante a primeira grande guerra ninja, após a morte de Hashirama Senju, as vilas ficaram inquietas. Quando Tobirama Senju foi emboscado na Vila da Nuvem, a guerra começou. Sem fingimento, apenas conflito puro e simples.
A Segunda Guerra foi um caos completo e a terceira, bem, não preciso me alongar, foi outra confusão generalizada. Se Konoha estivesse provocando com a intenção de iniciar uma guerra, a Vila da Areia estaria em perigo. Ninguém conseguia dizer se Konoha estava apenas provocando ou armando uma cilada para a guerra. Capítulo 357. A Vila da Areia não se atreveu a correr o risco. Se apostassem errado, as consequências seriam catastróficas. Resumindo, se eles não arriscassem, teriam que cerrar os dentes e aguentar firme, não era nada demais. A notícia já havia sido enviada de volta à aldeia. Eles aguardariam a decisão das autoridades superiores. Mas se eles jogassem e perdessem, desencadeando uma guerra, a pessoa que fizesse essa ligação estaria em sérios apuros, taxada de pecadora da aldeia. A situação atual da Vila da Areia não permitiria uma guerra. Konoha, por outro lado, havia se tornado cada vez mais poderosa ao longo do tempo. Após 2 dias de viagem, Zoro finalmente chegou ao acampamento na fronteira. Ele era quem Hasa havia enviado para resolver a questão das caravanas detidas. Como mediador, ele representaria a Vila da Areia nas negociações no acampamento fronteiriço de Konoha. Mas primeiro ele precisava se apresentar no acampamento deles para obter as informações e atualizações mais recentes. Algo parecia errado. Assim que Zoro chegou, percebeu a atmosfera tensa no acampamento. Todos estavam nervosos, como se esperassem que uma batalha começasse a qualquer segundo. Algo importante estava acontecendo. Ao perceber isso, Zoro dirigiu-se diretamente ao centro de comando para encontrar o Jounin Elite responsável pelo acampamento. O quê? Você está dizendo que Konoha está dando sinais de que vai começar uma guerra, enviando pessoas constantemente para a Terra do Vento para provocá-los, na esperança de que vocês façam alguma coisa? Zoro ficou atônito, completamente pego de surpresa pela enxurrada de notícias. Vim aqui para mediar a questão da caravana, não para lidar com uma possível guerra. Será que Konoha perdeu a cabeça? O que eles estão tentando fazer? Os acampamentos fronteiriços de Konoha e da Vila da Areia estavam agora em uma situação de extrema tensão, prestes a entrar em confronto a qualquer momento. Bastaria uma única faísca para deflagrar um conflito na fronteira. Mesmo que tenha começado de forma pequena, uma escaramuça poderia facilmente se transformar em uma guerra em grande escala. Uma vez que isso acontecesse, nem Konoha nem a Vila da Areia poderiam evitar a luta, estariam presas em um impasse. Após compreender a situação, Zoro sentiu um alívio imenso. Você fez a coisa certa. O mais importante agora é manter a calma. Não podemos tomar decisões impulsivas. Se houver uma briga, isso pode se transformar em uma guerra entre nossas aldeias. Como a notícia já foi enviada à aldeia, vamos aguardar as ordens do Kazekage. Até lá, não podemos iniciar um conflito. Mas o povo de Konoha, que façam o que quiserem. Se são ousados o suficiente para nos provocar, devem ter confiança e estar preparados. Com suas forças se recuperando, Konoha pode estar ansiosa para começar uma guerra. Após refletir um pouco, Zoro abandonou a ideia de ir ao acampamento de Konoha para negociar as caravanas. Em tempos como este, quem se importava com caravanas? Com a guerra iminente, as questões relativas às caravanas tornaram-se irrelevantes. A mediação de disputas entre caravanas estava dentro da alçada de Zoro. Mas quando a situação escalou para o nível de guerra, ficou além do que um Jounin de elite como ele podia lidar. Ele só podia esperar pelas ordens da aldeia. Felizmente, o acampamento já havia enviado uma resposta. A essa altura, a aldeia já deveria ter respondido. Caravanas detidas e alguns membros presos foram problemas menores para a Vila da Areia. Até mesmo as aldeias mais próximas tinham esse tipo de pequenos conflitos e atritos. A Vila da Areia não costumava deter as caravanas de Konoha também? Depois de enviar alguém para mediar a situação, Hasa não deu muita importância ao assunto. Mas então, surgiu um novo problema. Os ninjas de Konoha estão cruzando repetidamente a fronteira para o País do Vento para nos provocar? Os olhos de Hasa se contraíram. Este foi um sinal perigoso. Se os ninjas de Konoha estivessem apenas provocando-os, poderiam alegar que se perderam, causar problemas, obter uma reação e ir embora. Esse tipo de comportamento tinha apenas a intenção de irritar, não havia nenhum significado mais profundo. Mas as ações de Konoha não pareciam ser mera irritação. Eles eram uma provocação deliberada, uma tentativa de enfurecer os ninjas da Vila da Areia para que atacassem. Konoha quer iniciar uma guerra contra a Vila da Areia. Esse foi o primeiro pensamento de Hasa. Mas então ele reconsiderou, parecia improvável. Konoha não tinha precedentes para iniciar guerras contra outras grandes vilas ninja. Desde a fundação das vilas ninja, Konoha só havia iniciado uma guerra, contra a Vila da Chuva. Mesmo assim, a Vila da Chuva os provocou primeiro. E essa guerra não foi travada apenas por Konoha. As vilas da Areia e da Pedra também se juntaram, transformando-a em um conflito caótico em múltiplas frentes. Chame Chiyo, ordenou Hasa. Sim, Lord Kazekage. O ninja da Anbu partiu com a ordem de Hasa, encontrando rapidamente Chiyo e conduzindo-a ao escritório do Kazekage. Já idosa, Chiyo estava semi-aposentada. Se não fosse pela insistência de Hasa, ela teria se aposentado junto com seu irmão, Ebisu. Parece que algo grande está acontecendo na aldeia, irmã, disse Ebisu, dando uma risadinha enquanto segurava sua vara de pescar na frente dela. Parece que sim.
Fico pensando quando essa velha bruxa poderá finalmente se aposentar e descansar, suspirou Tio, levantando-se lentamente com a mão nas costas. Ela olhou para o irmão, agora um entusiasta da pesca, e balançou a cabeça antes de sair. Ebisu, que outrora chefiara o departamento de inteligência, foi usado como bode expiatório por certos acontecimentos e forçado a se aposentar. Konoha tinha seus segredos sombrios, mas a Vila da Areia não era muito melhor. Ebisu e Ekura, que foi enganada e levada para a Vila da Névoa, onde acabou morrendo, foram vítimas. Felizmente a vida de Ebisu foi poupada. Rasa não ousaria se livrar facilmente de um veterano de inteligência respeitado. Incapaz de lidar com ele diretamente, Rasa o forçou à aposentadoria, assim como aconteceu com o terceiro Hokage. Para que assunto importante o Kazekage precisa desta velha bruxa? Perguntou Tio, entrando trêmula no escritório do Kazekage. Sua aparência frágil e seus movimentos lentos eram enganosos. Subestimá-la considerando-a uma velha quase morta seria um destino cruel. Rasa não se atreveu a bancar o arrogante na frente de Tio. Após um aceno educado, entregou-lhe o pergaminho de inteligência. Ninjas do acampamento fronteiriço de Konoha detiveram algumas mercadorias de uma caravana e prenderam algumas pessoas? Tio leu lentamente, murmurando para si mesma. Provocações repetidas? Naquele instante, suas costas curvadas se endireitaram e ela irradiou vitalidade, descartando todos os vestígios de sua fragilidade anterior. Kazekage, esses dois incidentes não são coincidências. Eles estão conectados. A expressão de Rasa era grave. Eu também acho. Konoha não nos atacaria sem motivo. Deter caravanas pode ter sido um acaso, mas enviar ninjas repetidamente para a Terra do Vento para nos provocar, forçando nossos ninjas a agir, sugere que eles querem que uma luta comece. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.